Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Você pode interagir com esse conteúdo de diversas maneiras, curtindo, compartilhando, mostrando para os seus amigos, mostrando para os seus familiares, mostrando para as pessoas que você gosta para ajudar a divulgar meu trabalho. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje, ele tá um pouquinho relacionado a um outro vídeo que eu já fiz sobre um texto filosófico chamado Cascas. Por que que eu vim voltar? Por que que eu vim aqui voltar de novo para falar sobre os mesmos assuntos? Porque se mostra pertinente. Isso está relacionado um pouco ao que aconteceu com George Floyd. Se você não está em Nárnia novamente, George Floyd foi o rapazoilo que infelizmente veio a ser assassinado pela polícia norte-americana e que causou esta série de protestos, revoltas, manifestações nos Estados Unidos agora. O que isso tem a ver com George Floyd? O que cultura tem a ver? Bom, primeiro que a gente está falando de relações humanas, relações sociais, isso com certeza está relacionado à arte, sem dúvida alguma. Convido vocês a assistirem o meu vídeo sobre filmes sobre racismo. E eu vim falar, na verdade, um pouquinho sobre produção de imagens. Isso é um tema muito complexo e a nossa relação com as imagens, né? Isso é um tema complexo, envolve muitos teóricos, etc., muito estudo, muita leitura. Mas eu não vim falar especificamente nesse vídeo sobre produção das imagens, eu vou fazer um outro vídeo relacionado a isso, a partir de outras coisas que eu tô pesquisando e produzindo. Mas eu vim falar de algo que está relacionado às nossas experiências culturais, que aí está relacionado com o texto Cascas, que é como que a gente se relaciona com lugares nos quais o autor do texto Cascas, o Huberman, vai dizer que são lugares de barbárie que se transformaram em lugares de cultura, né? Como é que a gente se relaciona com esses locais? Como é a nossa experiência? Aliás, o que é a gente experienciar alguma coisa? Isso tá, de certa forma, também relacionado com George Floyd. Por quê? Por conta dessa necessidade incessante que a gente tem no nosso mundo, no modo como a gente se relaciona, nos modos de sociabilidade, a espetacularizar tudo. E aí isso também está relacionado a um texto muito conhecido, que é a Sociedade do Espetáculo, e o modo como a gente produz e se faz circular as imagens, né? Então eu vejo muitas pessoas, quando eu vou nesses museus, nesses locais, uma necessidade exagerada de se produzir imagens em cima disso, né? De tirar fotos e tudo mais. E aí eu fico pensando nessa relação ética que a gente tem com isso, né? Porque, primeiro, qual é a necessidade de você ficar fazendo fotos em locais como esse, por exemplo, em Auschwitz-Birkenau, que é o local do texto, Cascas, por exemplo. Mas pode ser um outro local. Recentemente eu mesma visitei o Memorial da Resistência, você tem um espaço em que é uma reprodução, que era, na verdade, o local onde... Ai, desculpa, gente. Que era um local onde as pessoas ficavam aprisionadas. E aí, como a gente se relaciona com esses lugares, sabe? Eu acho que tudo tá muito, infelizmente, tá muito relacionado à lógica do turismo. E aqui eu não quero condenar, perdão, o turismo em si mesmo, né? Como se o turismo fosse algo ruim em si mesmo, até porque o turismo gera economia, tem países e regiões que vivem praticamente, as suas populações vivem praticamente do turismo, né? Do turismo regional ou internacional, ou ambos, enfim. Então isso gera economia, isso gera vida, isso gera movimento, né? Isso faz as pessoas visitarem locais que às vezes não poderiam ser acessados se não fosse pelo turismo. Então, não quero fazer aqui uma condenação do turismo, mas o que eu tô querendo dizer é muito mais não o fato da gente visitar, porque a gente tem curiosidade de ir nesses lugares, a gente tem curiosidade de ir nos monumentos, a gente quer ver o Coliseu, a gente quer ver a Torre Eiffel, a gente quer visitar esses lugares, esses lugares de história. Só que acho que a questão que a gente tem que se perguntar e colocar na nossa cabeça e parar pra pensar é muito mais a forma como a gente se relaciona com esses lugares. E principalmente esses lugares que estão dentro desse escopo teórico, que são, né, esses lugares de barbárie. Ou que foram lugares de barbárie, né? Memoriais, museus de guerra, locais relacionados ao Holocausto, ao apartheid africano. Enfim, como é que a gente lida com essas questões? Né? Como é que a gente não banaliza e entra nessa lógica de banalização, de produção de imagens, dessa lógica de espetacularização? Muitas vezes, eu não gosto muito de colocar nesses termos, mas
acredito que aqui para esse vídeo ele fique de uma forma didática, que é essa lógica um pouco assim, não muito respeitosa, digamos assim, né? Desses locais, o que que eles representam, o que que eles representam para as populações locais e para as pessoas também que estiveram relacionados a isso, se forem, né, locais de barbárie de eventos recentes, né? Então, não só essa lógica da espetacularização, mas também uma lógica um pouco clientelista que a gente tem com esses lugares, né? E muitas vezes não faz tanto sentido você visitar aquele lugar, no sentido de que às vezes você não refletiu do porquê realmente você quer visitar aquele lugar. Se é só uma curiosidade, tá tudo bem ser curioso, mas tem intenções a mais por trás disso, né? Vivenciar, conhecer um local do qual você estudou nos livros, do qual você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a história daquele local, ou você é um historiador e quer ir, enfim. Acho que a gente tem que parar pra pensar e parar um pouquinho pra gente pensar como é que estão as nossas microatitudes em relação às coisas, assim, sabe? Em relação a esses locais. Porque esses locais eles não são construídos à toa. Por isso que um outro vídeo meu sobre visitar museus, melhorar sua visita aos museus, eu falo, gente, conheça um pouco do local que vocês estão visitando antes de ir. Lê um pouco na internet, assim, rapidamente, 5 minutinhos, 10 minutinhos que você tira para ler um pouco sobre a história do local. Por que aquele museu é aquele local, ou por que aquilo se transformou no museu, aquele lugar se transformou no museu. Isso é importante para a gente localizar historicamente os lugares onde a gente está indo e onde a gente está visitando, para não ficar só nessa lógica banalizada de produção das imagens do tipo, eu estive aqui e eu sou cool, e aí eu tô capitalizando coisas, e aí tá tudo certo, e não tem uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso, né? Sobre esses locais, especificamente. E aí eu convido vocês a lerem o texto Cascas. Lá tá muito mais profundo, né, essa reflexão, com muito mais erudição, com certeza. E eu convido vocês também a lerem um texto que se chama Experiência e Pobreza, que é um texto do Walter Benjamin. Ele é curtinho, assim, não é um texto simples, mas é um texto bem curto. Então dá pra vocês relerem diversas vezes. Eu quero terminar esse vídeo fazendo a gente parar pra pensar mesmo sobre essa questão da produção das imagens, como a gente reproduz imagens constantemente, assim, e o que está relacionado com outro vídeo que eu vou fazer aqui sobre produção de imagem, e não só produção de imagem, mas como a gente se relaciona com as imagens. E como eu disse, leiam esse texto também, Experiência e Pobreza. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase desse texto, que é pra gente pensar um pouquinho, né? Também pensar um pouco sobre o que é experienciar alguma coisa. Eu acho que também esse vídeo tá um pouco relacionado a isso, assim, né? Como é que a gente experiencia um local, como é que a gente experiencia um museu, o que é experienciar alguma coisa? O que é realmente passar por uma experiência, sabe? Enfim. Também muita teoria atrás disso. Muitas pessoas já escreveram sobre isso, mas eu quero terminar o vídeo com essa frase, que é a seguinte: pois qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural se a experiência não mais o vincula a nós? Não sei, não tenho resposta. É uma pergunta que o Benjamin faz pra gente, que eu fiquei pensando e que eu não sei responder, mas eu tô compartilhando com vocês. Sei lá, eu acho que existem formas mais saudáveis da gente se relacionar com esses lugares, sabe? Formas mais conscientes, mais éticas, enfim. É isso, gente. Beijos e até mais.